Olá, zumbis! Essa é uma história antiga que eu escutei de uma senhora que completou seus 100 anos recentemente. Ela é moradora aqui da região. Quando era moça, eu e minhas irmãs nunca íamos para longe do bairro. Naquela época, todos nas cidades falavam de um lobo gigante que subia ao Morro de São João. Eu pensava que era uma história da minha mãe para não me deixar ir no baile. Quando escutei no rádio que era uma coisa muito difícil de ter, naquela época, não existiam várias estações de rádio como hoje em dia, muito menos internet. O locutor disse que encontraram um corpo mutilado dentro da pequena mata que tinha ali próxima. Tudo indicava que aquele corpo era de um homem que tinha ido pescar na madrugada de lua cheia. O segundo locutor, que entrou no assunto, de que a turma estava comentando das aparições do tal lobisomem. Mais tarde eu vi o meu pai comentar com a minha mãe que lá no sítio onde ele trabalhava estava aparecendo animais também mutilados, sempre encontrado aos pedaços. As partes que eram esparramadas pela trilha pisada eram de membros e cabeça. Não era encontrado o dorso, nem o tronco, muito menos as vísceras. Como não era comum encontrar um animal de grande porte aqui na região, tudo indicava que era o lobisomem. Se passaram alguns meses e os rumores continuavam o mesmo. Ninguém saía à noite e um vizinho jurava ter visto. Mas como ele era pescador, apenas não acreditei. Vai saber se era alguma das suas histórias de pescador também. Na época, como era uma moça muito nova, e assim como todas as moças novas, eu namorava escondido, trocava cartas com o Carlinhos. Todas as noites, ele vinha. Eu ficava frente à porta, pois ele colocava a carta por baixo da porta e eu colocava a minha também por baixo da porta. Minha família não gostava dele porque ele era muito festeiro e tinha uma fama de mulherengo. Porém, ele foi meu primeiro amor. Sinto falta dele. A luz do luar iluminava toda a rua. Não tinha uma iluminação lá, aquelas coisas. Como ele demorava a vir, abri a porta com todo o cuidado do mundo para não fazer barulho e não acordar ninguém. Sentei no degrau frente à minha porta e fiquei lá esperando. A minha casa era na ponta do morro, a última da rua. Como a rua estava vazia, então ninguém me veria, e lá de cima eu poderia ver ele chegar. Fiquei alguns segundos admirando a bela lua, e ao olhar para o lado, vi sair da pequena encruzilhada da ponta do morro algo grande, com pelos negros que brilhavam com a lua. Parecia ter quase 2 metros de altura. Olhei curiosa para ter certeza que não estava vendo um boi, um cavalo ou algum animal que transitava por ali normalmente. Mas não era nada parecido. Era demoníaco. Os olhos da criatura eram laranja, como uma brasa de fogo, e aquilo tinha me visto, e mesmo de longe eu entendi que isso não era bom. Com o coração saindo pela boca e com as pernas bambas, abri a porta e a fechei com toda a minha força. Escutei um uivo e pensei que aquele bicho estava vindo ao meu encontro. Me sentei com as costas contra a porta e senti em menos de 1 minuto um ar quente e fétido passar por baixo das frestas da porta. Ele estava lá, apenas com a porta me protegendo. Com muito medo, apertei meus olhos e comecei a orar para Nossa Senhora me livrar e livrar toda a minha família daquele demônio. Me arrependi por não obedecer meus pais e aos poucos o ar quente estava cada vez mais fraco. Depois de alguns minutos eu sabia que aquilo não estava mais lá, porém não tive coragem de abrir a porta. Depois do ocorrido, rezei uma novena inteira agradecendo a Nossa Senhora. O lobo
continuou rondando as redondezas até que desapareceu em alguns meses. E coincidentemente, homens haviam morrido afogados no rio. Todos falavam que o lobo talvez fosse um desses homens. E é isso, pessoal. Essa história do lobisomem tem uma segunda parte. Uma parte um pouco mais investigativa e menos apavorante. Se vocês quiserem, deixe no comentário que eu volto com a segunda parte da história. É isso e se lembre, nunca estamos sozinhos. Proteja seus pés na hora de dormir.